Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à terceira aula da Revolução Stormer. Esse evento que tem como objetivo tentar ajudar as pessoas que estão entrando no mercado financeiro pela primeira vez ou estão querendo aprender um pouco mais sobre o mercado. É muito bom para mim estar conseguindo conversar com vocês nesses episódios. No primeiro episódio, nós conversamos um pouquinho sobre como funciona todo o jogo do mercado financeiro. A gente viu a função dos grandes players institucionais, como eles trabalham para convocar as sardinhas para entregar o seu dinheiro, literalmente, para os grandes fundos e para as grandes gestoras. Nós também vimos qual que é a função da imprensa, qual que é a função da mídia, qual que é a função de todo o jogo, todo o teatro que é montado em cima do mercado financeiro e que tem como objetivo principal esconder o que de fato é o mercado financeiro. A possibilidade de se tornar sócio de excelentes empresas, de excelentes gestores e de escolher uma forma que o seu patrimônio cresça de uma maneira muito mais rápida do que numa renda fixa. Na segunda conversa nossa, nós conseguimos rapidamente conversar com várias pessoas que já fizeram alguns treinamentos comigo, que já aprenderam um pouco daquilo que eu utilizo no meu dia a dia e que já estão utilizando esses treinamentos na sua vida, no seu dia a dia, nas suas formas de operar e mesmo na sua forma de existir. Mas hoje, o que eu quero conversar com vocês é um pouquinho diferente. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre um assunto muito importante. Mais de 80% dos traders duram apenas 3 meses e meio no mercado. 90% deles duram em torno de 6 meses. Essas são as estatísticas. E isso acontece por um aspecto específico. As pessoas não têm alguns gatilhos mentais que são fundamentais de serem utilizados dentro do mercado e que vão permitir que vocês não apenas sobrevivam no mercado financeiro, mas ao mesmo tempo consigam resultados muito bons. Vamos falar sobre esses gatilhos mentais hoje. Vamos falar sobre isso. Como, Stormer, você virou um crocodilo no mercado. Por que quem diz um crocodilo? Porque eu estou há muito tempo no mercado. Eu estou desde 1998. Como é que eu consegui sobreviver a tudo isso? Eu já sobrevivi a vários meteoros, podemos por assim dizer. Sobrevivi crash de 98. Sobrevivi 2001. Sobrevivi 2008. Wesley Day. E agora a pandemia. E continuo dentro da minha forma de existir no mercado. Como que eu faço isso? Através de certos gatilhos mentais. Primeira coisa que você tem que entender e que é fundamental que você compreenda é, infelizmente, o maior inimigo que você tem no mercado, além dos GPIs, além dos grandes players institucionais que estarão tentando fazer de tudo para te violinar ou para levar o teu dinheiro, você terá um outro player silencioso que estará jogando contra você. Quem? Você mesmo. Então, se vocês olharem aqui nesse slide, o módulo atual é mais sobre mentalidade e sobre como funciona o conceito de ser trader. O seu maior inimigo no mercado é você mesmo. Eu coloquei aqui os 10 principais mandamentos da mentalidade do crocodilo. Basicamente, eu sempre procurei respeitá-los. E por respeitá-los é que eu consigo estar vivo até hoje e ganhando dinheiro, fazendo dinheiro dentro do mercado. Primeira mentalidade. Eu mantenho sempre meu foco no método, no gráfico, na quantidade de capital que eu vou estar alocando. Essas são as decisões que eu posso inferenciar, essas são as decisões que eu tenho esfera de influência sobre. Eu não me preocupo com política, eu não me preocupo com economia, eu não me preocupo com notícia, eu não me preocupo com absolutamente nada. Eu me foco no que o gráfico está me dizendo. Segundo, manter a serenidade de saber que não vou acertar todos os trades. Não existe esse negócio de acertar todos os trades. O cara que te diz que acerta todos os trades é um enorme mentiroso. Não existe trader que faz isso. A gente geralmente acerta 60%, às vezes 70% dos trades que a gente faz. Mas na maior parte das vezes o nosso nível de acerto fica em torno de 55%, 60% dos trades. E mesmo assim, a gente consegue fazer dinheiro. E eu vou explicar para vocês como. Terceiro aspecto, eu jamais exponho
ao risco de perder todo o capital operacional que eu tenho em um único trade. Eu não quero ficar rico em um único trade. Eu entendo que tentar enriquecer em um único trade significa instantaneamente te expor a um risco brutal de ser varrido do mercado em uma única operação. A gente nunca avalia um pintor, um artista, por um único quadro. Nós avaliamos pelo conjunto da obra que ele conseguiu construir ao longo da vida. Quarto aspecto, jamais alavanco mais do que eu tenho. Não vou operar mais dinheiro do que eu tenho. Como é que eu vou pegar dinheiro emprestado para operar a renda variável? Eu vejo que tem gente que faz isso, as pessoas pegam dinheiro emprestado para operar a renda variável. Cara, isso aqui é colocar, literalmente, é colocar uma tarjinha, uma mira laser direto no teu coração, apontando aqui direto para você levar um tiro e morrer. Não é isso que você quer. Não se utiliza dinheiro emprestado para operar a renda variável. Jamais. Tá? Então, não alavanco. Não alavanco. Eu vou operar o dinheiro que eu tenho, com o que eu tenho. Nem que seja pouco para que eu possa ir crescendo aos pouquinhos, mensurando o tamanho do passo que eu posso dar. Quinto aspecto. Uma vez que eu tenha conseguido montar um trade numa boa posição, eu faço que nem um crocodilo, que quando ele morde a vítima, ele não solta mais. Eu simplesmente me agarro no pescoço daquele trade e eu vou sugar tudo que eu posso daquele trade. Não vou alfacear. Eu vou levar o meu trade até meu alvo, ou até meu stop, o que acontecer primeiro, mas sem dúvida alguma, não vou sair antes disso. Sexto aspecto, eu estudo todos os dias. Eu tento aprender todos os dias alguma coisa. Eu tento errar menos todos os dias. Eu me esforço todos os dias para me tornar um trader melhor, sempre pensando o que eu fiz de errado aqui, o que eu fiz de certo aqui, com quem é que eu posso aprender sobre isso, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo de certo. Isso eu faço até hoje, sistematicamente. Sétimo aspecto, eu tento ser o mais seletivo possível. Eu não posso e não devo ser indiscriminado nos trades. Cada trade produz um desgaste mental, emocional e de capital. Então eu vou tentar me expor o mínimo possível ao mercado, a menor quantidade possível de vezes ao mercado. Eu não quero entrar em combate várias vezes. Digamos que o mercado é mais ou menos que nem a Guerra do Vietnã. Você foi convocado para a Guerra do Vietnã. Você não vai ficar ansioso para entrar em combate amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã. Não. Cara, os caras que foram para a Guerra do Vietnã, quando diziam para eles que eles tinham patrulha de noite, eles odiavam. Eles não ficavam ansiosos pela próxima patrulha da noite. Não. Pelo contrário. Eles queriam ficar sempre o mais na boa possível. Porque é isso que faz o sujeito sobreviver. E é isso que você tem que fazer no mercado. Não é entrar em qualquer trade, não é ficar desesperado para entrar no próximo trade correndo. Não. A ideia é, seja seletivo. Se você colocar em você mesmo uma regra, cara, eu só posso operar 2 trades por dia, se você for day trader, tá? Isso vai te obrigar a ser o quê? Altamente seletivo. Quanto mais seletivo você for, menos você gasta em corretagem, menos você entra em trades não encaixados perfeitamente, porque tu só tem 2 balas no tambor do teu revólver. Tu não pode sair por aí atirando a esmo. Tu não vai fazer isso. No momento em que você tem um limite de quantos trades você pode fazer. Ser seletivo. Tá? Próximo aspecto, eu procuro sempre seguir o caminho da menor resistência do mercado. Eu não vou tentar forçar uma operação contra a tendência. Eu não vou tentar forçar uma operação que vai contra a força mais poderosa do mercado. Se eu estou vendo que os compradores estão empurrando o mercado para cima, eu não vou tentar operar vendido. Se eu estou vendo que os vendedores estão massacrando, esmagando o mercado, eu não vou tentar operar na ponta da compra. Eu não vou tentar lutar contra aquilo que é mais forte. E eu vou também fazer sempre as minhas entradas nos papéis que estão mais fortes do que o mercado. Ou, se eu quiser vender, os papéis que estão mais fracos que o mercado. E para isso eu utilizo o desempenho relativo ou
se você preferir chamar dessa forma, a força relativa. Nono, isso eu aprendi com meu tio lá no Vietnã. Se tu vai entrar na guerra, ok, tu vai pra guerra. Mas tu não vai ser voluntário para ir em todas as ações suicidas que lhe oferecerem. Você vai fazer exatamente o que estão lhe dizendo. Stormer, você vai lá, você vai comprar aqui, stop aqui, alvo aqui. Quando bateu ali, fez tua missão? Fiz tua missão. Cumpriu a missão? Cumpriu. Então tá. Botou teu dinheiro no bolso, te senta e fica na tua. Não fica desesperado para entrar num próximo trade. Não fica desesperado para eu tô líquido, o dinheiro tá parado, o dinheiro tá parado. Não, esse dinheiro não tá parado, esse dinheiro tá descansando. Ele acabou de correr muito, deixa ele descansar um pouquinho mais. Espera a boa oportunidade. Se você tiver a paciência de esperar a oportunidade em um único ativo, se você for um swing trader, um gráfico em um papel vai lhe oferecer de 2 a 3 boas oportunidades por mês de fazer um swing trade. Um swing trade vai te oferecer 2,5%, 3% de ganho. Se você fizer 2 ou 3 trades por mês, com 2,5% de ganho em média, quantos por cento você fez no mês? É difícil acertar 2 ou 3 trades no mês? Se você for altamente seletivo e ficar cuidando de um único papel, não. Mas se você cuidar 50 papéis e fizer 50 trades, as coisas complicam. Então a mentalidade é poucos trades, bons trades, poucos papéis, bem selecionados, critérios de seleção e critérios de como serão realizados todos os trades. Último mandamento. Teste todos os modelos que alguém lhe mostrar, que alguém lhe ensinar, que alguém vir, onde você leu. Não importa se está escrito, pode estar escrito na Bíblia dos traders. Você pega o modelo e você testa. Porque às vezes um ótimo sistema operacional não funciona naquele papel que tu está testando. Ou não funciona naquele período que tu está testando. Ou não funciona durante uma certa fase do ano que você vai testar. Então faça a sua verificação. Eu levei muito tempo para aprender esse 10º mandamento. Mas esse talvez tenha sido um dos mais importantes que eu precisei aprender ao longo do tempo. Outro aspecto que é importante vocês terem em mente. Nenhum crocodilo come todos os dias. Nenhum leão come todos os dias. No mercado nós somos predadores. E o predador, ele espera a oportunidade boa. Já devem ter visto uma cena de um leão deitado no meio da savana. A gazela passa perto dele. Ele não faz nada, ele fica olhando. Por que ele não ataca? Porque ele sabe que se ele tentar se levantar para ir até a gazela, ela já fugiu. Ele vai esperar o melhor momento. Saiba esperar. Entenda que não operar, muitas vezes, é operar. Ficar silenciosamente esperando que a gazela se distraia e vá tomar uma água e ela não está olhando para você. Isso é muito que nem surfar. Se você pegar a sua prancha e ir para a praia, um bom surfista vai olhar para o mar e vai visualizar, cara, o mar aqui não tá bom hoje, eu não vou nem tirar a prancha do carro. A mesma coisa acaba acontecendo dentro do mercado. Tem dias que você não deve operar. Às vezes tem semanas que você não deve operar. Meses não, mas geralmente tem algumas semanas, 1, 2, 3 semanas que tu não tem nenhum trade para fazer e tu não faz nada daí. Espera. Saiba esperar. A paciência talvez seja uma das qualidades mais importantes de um bom trader. A gente leva muito tempo para aprender isso. Alguns aspectos de mentalidade, gatilhos mentais que eu também tento ter como trader. Tá? Primeiro, eu sou responsável por absolutamente tudo o que acontece comigo, seja no mercado ou em qualquer outro aspecto da minha vida. Eu não sou vítima, sou eu quem produzo
tudo que acontece na minha vida. Não existe essa mentalidade de vitimismo. Não existe, eu fiz esse trade, mas a culpa foi porque alguém me disse para fazer o trade. Não. Fui eu quem decidi, fui eu quem apertei o botão, fui eu quem decidi comprar, fui eu quem decidi vender. Segundo aspecto, e talvez esse seja o mais complicado para eu passar para vocês. Eu tenho visto muita gente entrar no mercado com o objetivo errado, com a ideia errada. E elas estão sendo induzidas a isso pelas redes sociais, pelos influenciadores, pelos instrutores. Galera, prestem atenção no que eu vou dizer. O propósito de um trader não é fazer dinheiro. Eu vejo as pessoas querendo entrar no mercado para ganhar dinheiro. Esse não é o propósito pelo qual uma pessoa deve estar pensando em entrar no mercado. Eu vou explicar por que isso. Se você se focar no dinheiro como resultado que você quer, você não irá se focar no método correto de operar. Você irá se focar no resultado financeiro e isso irá te levar ao prejuízo. Se você quer ganhar dinheiro, e não existe ganhar dinheiro, tá? Em primeiro lugar, existe fazer dinheiro. Não existe negócio de ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei dinheiro na vida. Eu fiz dinheiro. Existe uma diferença muito grande nisso. Tá? Mas, novamente, se você quiser fazer dinheiro no mercado, se esse for seu objetivo, seu único objetivo, quando o mercado for para o teu stop, tu não quer perder aquele dinheiro, né? O que tu vai fazer? Tu vai desligar o stop. Quando o mercado começar a cair, tu não quer perder aquele dinheiro. Tu vai estar vendo o dinheiro ficando negativo, tu vai vender antes. Quando o mercado estiver subindo, você já vai estar pensando no dinheiro e não no alvo, e não na execução perfeita do modelo. O que você vai fazer? Você vai fechar a operação antes do que deve. Você vai alfacear. Então, o foco de um trader é realizar o trade com perfeição. Realizar o seu método com perfeição. O fazer dinheiro é consequência. Imagina que eu estivesse conversando aqui com uma sala de cirurgiões plásticos. E daí eu pergunto assim, galera, por que vocês querem ser cirurgiões plásticos? E aí todo mundo me diz, porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer muito dinheiro, eu quero ficar muito rico. Sabe o que eu faria? Eu sairia correndo pela porta o mais rápido possível, porque não seriam cirurgiões plásticos, seriam açougueiros. E quando eu digo açougueiros, nada contra a profissão de açougueiros. Seriam pessoas que não teriam absolutamente nenhum critério, nenhum princípio. Estariam indicando cirurgias erradas. Estariam indicando mais cirurgias do que seriam necessárias. Porque eles não estão pensando no bem do paciente, eles estão pensando em grana. Agora, se um cirurgião plástico me responde, eu quero ser cirurgião plástico porque eu acho perfeito indicar uma cirurgia no momento certo para a paciente certa, realizar a técnica com perfeição, colocar a incisão exatamente onde ela tem que ser posicionada, realizar uma sutura perfeita para ficar a cicatriz mais imperceptível possível, com o menor tempo cirúrgico possível, com o menor sangramento, a cirurgia mais limpa, mais bonita, mais perfeita, mais bem acabada. Porque eu adoro operar bem. Porque eu adoro atender bem a minha paciente. Cara, isso é um cirurgião. E esse cara, porque ele tem o foco em executar bem a profissão dele, ele vai ter como resultado financeiro muito bom. O mesmo deve ser o trader, que tem como
objetivo principal? Executar bem a técnica. O ponto de entrada no ponto correto. O ponto de stop no ponto preciso. E o alvo no seu alvo. Então observa, supondo que uma pessoa tivesse se comprometido a um modelo de trap em cima do VWAP, tá? Esse é um modelo que eu apresento em uma aula que eu fiz junto com o Ogro, e está lá no YouTube disponível gratuitamente, vocês podem dar uma olhada nessa aula, como operar armadilhas, junto com o Ogro, um vídeo recente no YouTube. Tá? Então se a pessoa se decidiu a fazer isso, então ela vai ter um ponto de entrada, ela vai ter um stop e ela vai ter um alvo. E se o objetivo dela é cumprir esse modelo do início ao fim, certo? Se o objetivo dela é cumprir esse modelo do início ao fim, ela não vai ficar preocupada em stopar antes do que deve, em fechar a posição antes do que deve, em terminar o trade antes de bater no alvo. Não, porque ela não está pensando no dinheiro, ela está pensando, cara, esse é o modelo, esse é o trade e eu tenho que fazer ele com perfeição. Ela vai pensar, sim, quanto de dinheiro que ela tem que estar alocando, porque ela tem que fazer um controle de risco em cima disso, sem dúvida alguma. Mas ela não vai mais visualizar o stop de perda como um trade errado. Não! O stop de perda faz parte de todo o processo de operar no mercado. Sabe quando é que ela vai considerar que ela errou um trade? Ela vai considerar que ela errou um trade quando ela tinha as regras de entrada, ela tinha a regra de saída e ela desobedeceu essas regras. Comprou antes do que devia, vendeu antes do que devia, não respeitou o plano. E isso muda completamente o jogo, completamente a mentalidade. Isso muda completamente a forma de ver o mercado. Então olha só, a gente está vendo aqui um exemplo em que nós temos literalmente o mercado no 10 minutos aqui no índice futuro recuando até o VWAP, que é aquela linha branca que vocês estão vendo ali. O candle vermelho toca no VWAP, o candle seguinte branco rompe a máxima e aciona o sinal. O stop está posicionado na mínima do vermelho e o alvo 2 vezes o risco para cima. Pronto. O cara agora vai terminar o trade dele ou no stop ou no alvo, não tem outro momento em que ele possa terminar esse trade. Porque ele está focado não no resultado financeiro, ele está focado em executar a técnica com precisão. E ele sabe que sim, 40% das vezes ele vai ser estopado. Uma das coisas que mais me ajudou no mercado financeiro para que eu estabelecesse um gatilho mental correto de operar, e eu mencionei isso recentemente num Café Tricô e Ações, e que eu coloquei o título como o melhor livro que você pode ler sobre o mercado financeiro, é a leitura dos clássicos, no caso, o Epíteto. O Epíteto, né, basicamente era um filósofo que foi escravo romano e que depois, com seus conceitos, chegou a ensinar inclusive imperadores de Roma. E a principal frase que ele tinha, que é fundamental para um trader capturar: de todas as coisas existentes, algumas estão sob nosso poder e outras não. Debaixo do nosso poder estão as coisas com as quais nós podemos resultar as nossas ações, aquilo que a gente pode escolher fazer. Dentro do mercado tem um monte de coisa que não está no nosso poder. Na verdade, a maior parte das coisas, a maior parte dos movimentos não estão no nosso poder. Quais são as coisas que estão no nosso poder? Ponto de entrada. Stop. Alvo. Controle de risco. Estas são as 4 coisas que estão no nosso poder dentro do mercado. Tirando isso, todo o resto está fora do nosso poder. Então, é exatamente nesses 4 pontos que nós, traders, devemos nos concentrar. A nossa única preocupação é: estou no meu ponto de entrada, sim ou não? Onde fica meu stop? Onde fica meu alvo? Quanto de dinheiro eu aloco? Todo o resto, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, se tiver isso, se tiver aquilo outro, isso não está no teu poder.
Não se preocupe com o que não está na sua esfera de influência. Compreenda uma coisa, e talvez isso seja o mais fundamental para vocês conseguirem sobreviver na vida como traders. É possível ganhar dinheiro como trader? Fazer dinheiro como trader? Claro que é. É fácil? Não. Nem um pouquinho. É fácil ter resultados consistentes como trader? Não, nem um pouquinho. Existem formas de ser um investidor tático? É isso que eu estou propondo para você. Ser um investidor tático, em que você vai misturar um pouquinho de buy and hold com um pouquinho de trade. E você vai ter o melhor dos dois mundos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, mas a ideia aqui que eu quero abordar é expectativa matemática. Você tem que operar um sistema que tenha uma expectativa matemática positiva. O que é um sistema que tem uma expectativa matemática positiva? Primeiro, o que é um sistema, Stormer? Bom, um sistema é um modelo de entrada em que tu vai ter um sinal de entrada, geralmente um sinal de saída. Agora, digamos que você tem um sistema operacional que tenha 90% de acerto. Em que cada acerto você ganha em média R$100. E cada dia, digamos que seja um modelo de day trade, tá? E em cada dia você tenha 20 sinais por dia. 10% dos trades saem no loss. Você deve pensar, cara, me ensina? Fantástico! Se eu tenho 20 sinais por dia, 90% de acerto, eu vou ter só 10% de perda. Eu vou acertar 18 trades, cada trade eu ganho R$100. Eu vou errar só 2? Me ensina! Só tem um problema. Se o único trade que você errou nos 10 trades que você fez, você perder R$1.000, você fez 10 trades, acertou 9, errou 1 e está no prejuízo. Isso se chama expectativa matemática, que eu preciso que vocês compreendam super bem. E aqui está a fórmula da expectativa matemática. A fórmula da expectativa matemática ela é dada, a maior parte das pessoas não gosta muito de matemática, é bem verdade, mas essa é uma fórmula relativamente simples. A gente tem o percentual de acerto do nosso sistema operacional, a gente multiplica pela média de ganho por trade que deu certo. Digamos que você faça 10 trades. Dos 10 trades, você tenha 50% de acerto, você acertou 5. Mas nos 5 trades que você acertou, você vai ver qual que é a média de ganho que você teve. Você teve uma média de ganho de R$250. Então, sua média de ganho por trade certo é R$250. Muito bem. Como você acertou 50%, você vai multiplicar 50%, 0,5, vezes 250, para ter a primeira parte da fórmula. E daí você vai tirar 0,5, que é os 50% de erro que você teve, e a sua média de perda, vamos colocar aqui um exemplo, foi de R$100 em cada trade que deu errado. Muito bem. Se você seguir essa fórmula, você vai chegar a uma expectativa matemática de 75, que é positiva, o que significa que este é um modelo que tem probabilidade de levar você ao lucro, se você utilizá-lo. Agora, por outro lado, se você utiliza um sistema operacional que tem, por exemplo, 50 pontos de alvo e 200 pontos de stop, ok? Digamos que você tenha 70% de acerto, um alvo de 50 pontos e um stop de 200. Bom, você vai multiplicar então 0,7 vezes 50. 0,7 vezes 50 vai te oferecer, tá? Vai te oferecer então um resultado e você vai multiplicar 30, 0,3 vezes 200, que vai te dar em torno de 600. Você tem uma expectativa matemática negativa. Você tem uma expectativa matemática negativa. 70% de acerto. 70% de acerto
com 50 pontos, isso vai te dar 0,7 vezes 50. 0,7 vezes 50 vai te dar, deixa eu ver rapidamente aqui de cabeça, eu estou aqui focado em outra coisa, eu me esqueci até de quanto é que vai dar. Mas vai te dar em torno de 35, só que 0,3 vezes 200 de pontos de loss vai te dar 60. 35 menos 60, tu está com uma expectativa matemática negativa. Para que você tenha uma expectativa matemática positiva, você vai ter que ter 90% de acerto. 90% de acerto para um alvo de 50 pontos para um stop de 200. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que a pessoa está colocando um stop muito longo para um alvo muito curto. Acreditando que basta ter um alto nível de acerto para fazer dinheiro. Uma coisa que eu tive que aprender nesses 20 anos. Níveis de acerto altos não garantem que vocês tenham lucro. O que vai garantir que você tenha lucro usando um determinado sistema é stop curto, alvo longo. Média de acerto 50% dos trades, 60% dos trades. Se você tiver 50% de acerto, mas quando a média de ganho for 2 e a média de perda for 1, você termina os seus trades no lucro. E é isso que eu preciso que vocês entendam. O mindset também de um day trader ele é muito importante. Primeiro, o mindset de um bom day trader, nem todo dia o mar tá bom para pegar um tubo. Então nem todo dia tem day trade. Segundo, o mindset, a abertura do dia mostra como é que vai ser o comportamento do dia, se ele vai ser simples ou se ele vai ser difícil. Terceiro mindset, ele sempre procura tentar comprar próximo de uma zona de defesa dos GPIs, dos grandes preços institucionais. Quarto mindset, qual que é a direção que o mercado mais provavelmente iria pelo gráfico diário? Eu vou tentar operar naquela direção porque vai ser de menor resistência. Em termos de controle de risco no day trade, eu procuro fazer de uma forma muito simples. Eu defino qual que é o risco máximo que eu aceito perder por dia. Digamos que seja 1% do meu capital. Então, digamos que eu esteja com 10 mil reais para operar, eu posso perder no máximo 100 reais por dia. E daí, nesse caso, eu vou fazer no máximo 2 trades por dia. Vocês sabem que eu vou tentar ser seletivo no meu day trade aqui. Então, se eu vou fazer 2 day trades, o primeiro risco meu vai ser de 25 reais, para um alvo de 50 no mínimo. O segundo trade meu vai ser também de 25 reais, com risco máximo. Vou calcular quanto que eu posso estar comprando para poder permitir esse tipo de risco. E meu alvo vai ser sempre 50 reais, o dobro do meu risco máximo. Com isso, se eu errar o primeiro trade, eu fico com 25 de loss. Se eu acertar o segundo trade, eu fiz 50, eu estou com 25 de ganho. E se eu acertar os 2 trades que eu fizer no dia, bom, aí eu fiz 50 e 50, eu fiz 100. E nessa situação, aqui eu estou com um risco máximo de 25 com 25. Eu estou usando metade do meu risco máximo por dia, que seria 100. Eu estou usando 50 reais de risco máximo. Ou seja, opere leve. Opere o mais leve possível. Porque ao operar leve, você tira o estresse emocional e você passa a operar focado no método. Importante, tá? Platão dizia, é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Então eu vejo as pessoas querendo entrar no mercado, eu fico feliz e ao mesmo tempo eu fico preocupado. Porque as pessoas estão entrando em um meio extremamente perigoso sem o preparo adequado para isso. Conhecer o mercado, mas não entender que primeiro, tu tem que fazer por merecer. Tudo na vida tu tem que fazer por merecer. Segundo, você precisa contribuir com o universo. Se você entrar no mercado com um conceito completamente egoístico, pensando apenas em você mesmo e não em contribuir para o crescimento de você e de outras pessoas, você não vai conseguir bons resultados. Mais do que isso, tu quer ser um trader melhor? Um trader melhor tem que ser disciplinado. Você tem que ter disciplina. Você não pode ser um trader fantástico e ser um cara absolutamente
indisciplinado. Não tem como, na sua vida, você tem que se tornar um cara disciplinado. Você tem que ser um cara paciente. Tem que ser um cara absolutamente paciente. Esperar o momento certo de atuar. Não pode ser um cara impulsivo. Você tem que ser um cara mais solidário. Você tem uma pessoa mais educada. Você tem que respeitar os outros, respeitar as ideias dos outros. Por quê? Porque no mercado tu vai enfrentar muitas pessoas com ideias diferentes da tua. Muitas vezes eles vão estar certos e você vai estar errado. Então você tem que saber respeitar a ideia dos outros. Você tem que ser focado. Você tem que ser atencioso aos detalhes, perfeccionista. Tudo isso torna você uma pessoa melhor. Tu não tem como ser um trader excelente se você não tiver essas características. Resiliência, proatividade, paciência, método, foco, disciplina. O principal truque de um crocodilo é entender que nas águas rasas fica bem difícil caçar. O que eu quero dizer com isso? O que são as águas rasas? Gráficos muito curtos, periodicidades curtíssimas, porque o volume diminui, o sinal fica pouco confiável, o sinal não funciona tão bem. Gráfico de 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, a gente não tem liquidez para isso no mercado brasileiro. Cara, uma coisa é gráfico de Google, 1 minuto. O gráfico de Google, 1 minuto, tem mais liquidez que a bolsa inteira do Brasil. Tu não pode querer operar ações aqui no Brasil 1 ou 2 minutos, não dá. A Vale talvez consiga operar uns 5 minutos, mas é o único papel que tem liquidez para isso. Todos os outros não têm. Eu acho que eu sobrevivi esses 20 anos no mercado porque eu comecei no mercado olhando o gráfico semanal. Um gráfico longo, que tem um enorme poder, tem um enorme volume. As coisas andam e andam bem. E os sinais são confiáveis nos gráficos mais longos, nas águas profundas, em que tu consegue te esconder bem. Então considere o seguinte aspecto. Se você hoje não está contente com os resultados que você tem no mercado, uma rápida dica: aumenta o período operacional seu. Tá perdendo dinheiro? Tá nos 5 minutos? Sobe para o 15. Tá perdendo dinheiro no 15? Sobe para o 60. Tá perdendo dinheiro no 60? Sobe para o diário. Tá perdendo dinheiro no diário? Sobe para o semanal. Tá perdendo dinheiro no semanal? Para tudo. Cara perder dinheiro no semanal tem que ser um herói. Tem que fazer muita força. Porque tu tem um gráfico semanal apontando para lá, e o cara decide operar para cá. Não. Então, primeira coisa, aumenta o período operacional. Segunda coisa, tá perdendo dinheiro hoje? Pare de operar. Opere contas demo e estude o mercado. Terceira coisa, Local Web subiu 370% nos últimos 6 meses. MGLU3, 250% em 6 meses. Nós tivemos vários papéis que subiram mais de 100% nos últimos 6 meses. E a sua conta? Como é que ela está? Bom, se você quebrou a conta algumas vezes, ou se você perdeu dinheiro algumas vezes, está fazendo uma coisa errada. Não é? Provavelmente caçando nas águas rasas. Induzido a caçar nas águas rasas pelos GPIs que querem extrair todo o dinheiro de vocês. Não façam isso. O cemitério de Wall Street é absurdamente silencioso. Ser valente e corajoso no mercado é a mesma estupidez que ser um cara absurdamente corajoso na guerra do Vietnã. Toda vez que você entra num trade, você está se expondo ao risco e, portanto, haja com cautela, prudência,
apenas em cima de sinais testados, apenas em gráficos mais confiáveis. Dinheiro não aceita desaforo, cara. Quando tu começa a dar desaforo pro dinheiro, o dinheiro vai embora. Por último, esses são os 7 pecados capitais dos traders. Gula, em que o cara tenta fazer dezenas de trades, feitos indiscriminadamente, sem nenhum tipo de seleção. Ira, o cara quer tentar se vingar do mercado, buscar o que perdeu, e daí ele entra em ira e vai e começa a operar não baseado em técnica, não baseado em modelo, não baseado em método, mas em eu vou dobrar, eu vou triplicar, eu vou quadruplicar o meu lote porque agora vai dar um movimento, e daí eu consigo resgatar o que eu perdi. Ira. Preguiça. Eu não vou estudar. Eu não vou aprender. Eu não vou testar. O cara disse que funciona, não vou testar. Eu não vou nem pensar. Eu vou só fazer. Luxúria. O cara ganhou dinheiro no trade, achou que esse dinheiro foi fácil, ao invés de economizar, guardar, manter, e torrou. Gastou em bobagem. E aí no dia seguinte ele perde dinheiro, perdeu um dinheiro que ele já não podia mais, porque ele gastou. Nunca faça gastos em bobagens, em lixos, em porcarias desnecessárias, para impressionar pessoas que tu nem sequer gosta, ou que elas nem gostam de ti. Avareza. Avareza é muito ruim para um trader. O cara bota um alvo muito longo, inalcançável, ou bota um stop muito curto, que vai ser rapidamente estopado, ou fica pensando muito no dinheiro e não no método, na execução adequada do modelo. Isso é avareza. Soberba. Ah, eu já sei operar. Eu não preciso que me ensinem a operar, eu sei. Porque eu sou bem sucedido em todas as outras profissões da minha vida, eu vou ser bem sucedido nessa. Ah, eu não vou ficar ouvindo aquele cara só porque o cara tem 20 anos de mercado, para que eu vou ouvi-lo? Eu tô aqui há 1 ano e meio ganhando dinheiro. Eu tô há 6 meses ganhando dinheiro. Ah, o cara é instrutor de mercado. Ah, se ele é instrutor de mercado é porque ele não ganha dinheiro na bolsa, é isso. Como se todas as pessoas do mundo fizessem apenas por dinheiro as coisas. Eu adoro ensinar. Eu curto muito ensinar. Tá na minha veia ensinar as pessoas a operar. E eu tô vendo as pessoas fazendo barbaridades. Barbaridades. Tá? Inveja. Inveja é um erro muito frequente nos trades. Vamos lá, tu tá num fórum, daqui a pouco o cara fala, pá, acabei de fazer 300 pontos no índice. E tu não fez nada, né? Tu tá ali no prejuízo até. E daí tu fala, putz, o cara fez 300 pontos no índice, eu tenho que achar um trade também. E daí ele se joga na primeira porcaria que vê e toma-lhe um pau. Inveja é um outro grande pecado capital. Galera, infelizmente, como eu mencionei, tá, eu vou ter que finalizar aqui a nossa terceira conversa, tá? Lembrando aos amigos o seguinte, como vocês bem sabem, eu curto demais ensinar as táticas, as técnicas, as coisas que eu faço no mercado. Lá no meu canal tem um monte de conteúdo. E nós vamos ter mais um evento, mais um momento para a gente conversar, que vai ser a nossa aula online ao vivo, que vai ser no dia 7 de dezembro, que já deixo o convite para vocês naturalmente estarem juntos. Eu tentei nessa aula passar o máximo possível de conteúdo para vocês, tá? Mas eu não vou conseguir passar tudo, obviamente, toda a minha experiência de 20 anos para vocês. Mas eu espero que com essas 4 aulas que eu estou apresentando, eu tenha conseguido trazer um norte melhor para os amigos. Realmente é do meu profundo desejo que isso tenha acontecido. Tá? Seja no controle de riscos, seja em gatilhos mentais, seja até mesmo em técnicas.
E se você achou interessante esse conteúdo, não esqueça de fazer um comentário aí, #GeraçãoStormer ao mesmo tempo, porque no momento que você faz esse comentário, você coloca uma sugestão do que a gente pode estar conversando na próxima aula, na aula online, a gente consegue imediatamente trocar uma ideia sobre isso. Ok, pessoal? Espero vocês lá no dia 7 de dezembro, na nossa aula online, que eu vou estar comemorando 50 anos e ao mesmo tempo comemorando quase 22 anos de mercado aí, para ver a nova geração que está entrando no mercado, a geração Stormer. Um abraço, pessoal.